e o encanto que os coroas têm sobre as mulheres. Por que que a gente muitas vezes se interessa por homens de 15, 20 anos a mais que a gente, enfim, sempre um pouquinho mais velho do que a gente. E hoje em dia é nítido que as mulheres estão preferindo sempre os caras mais velhos do que os mais jovens. E vamos lá por tópicos, né? O porquê que isso está acontecendo. Primeiro tópico. Os caras mais velhos, eles, em questão a relação sexual, eles priorizam mais a qualidade do que a quantidade. Um cara mais jovem, o que ele vai preferir? Ele vai fazer várias vezes ali durante a noite e talvez não vai satisfazer tanto quanto uma pessoa mais velha que tem experiência. Entendeu? Talvez a pessoa mais velha ela vai fazer uma vez, porém com muita qualidade e não vai deixar a desejar ali com a sua parceira. Então isso é uma das coisas que atrai muito uma mulher, a qualidade e não a quantidade. Então o primeiro tópico é este. O segundo tópico, eles sabem ser misteriosos. Se tem uma coisa que atrai uma mulher, inclusive eu, é isso. É quando o cara, ele tem aquele mistério, que ele não vai ficar nos primeiros encontros ali falando tudo sobre eles. O cara mais velho, ele não vai fazer isso, ele não precisa ficar se exibindo. Ele só vai contar coisas da vida dele se ele realmente estiver interessado na mulher. Então ele vai começar aos pouquinhos contar as histórias da vida dele. E isso é muito atraente. E toda mulher gosta de ouvir histórias. Então, quando o cara tem histórias para contar, ela gosta muito de ouvir e automaticamente ela vai aprender com isso, se torna um aprendizado para ela. Além de ser interessante você ouvir as histórias do passado da pessoa, você simplesmente vai descobrindo ela aos pouquinhos. Então ele não tem aquela necessidade de ficar se exibindo, aquela coisa, eu sou, eu faço, eu. Não, ele vai contando aos pouquinhos. Quando ele está interessado de fato nessa mulher, ele vai contando sobre a vida dele aos poucos. Então existe esse mistério que a mulher vai desvendando aos poucos. E afinal de contas, tem muito tempo, né? Quando você entra num relacionamento, você não precisa ficar eu, né? Com o tempo, você vai descobrindo aos pouquinhos e as histórias vão se desenrolando e isso é muito interessante, esse mistério de descobrir as coisas aos pouquinhos. E vamos lá, terceiro tópico, eles têm mais poder e confiança. Isso também é muito atrativo, gente. Aquele cara poderoso, que tem confiança, entendeu? E o poder não está relacionado ao dinheiro, e sim à autoconfiança, aquele cara que sabe quem ele é, que sabe o que ele é, entendeu? Então isso daí gera uma confiança na parceira, porque ninguém quer uma pessoa que não tem confiança nela própria. Então as mulheres hoje em dia buscam homens com alto valor, com autoconfiança, que tem esse poder. E o poder está relacionado ao se conhecer. Eles se conhecem, eles sabem quem eles são. Eles não precisam de aprovação de ninguém, porque eles já estão com a personalidade deles consolidada. Então isso é atrativo. E vamos para o quarto tópico. E uma outra coisa que eu até escrevi aqui na minha colinha, que você se relacionar com um homem mais velho, que tem uma maturidade maior, é a mesma coisa que você se banhar numa auréola de segurança e maturidade. E uma outra coisa que eu não falei, porém que é muito importante, não se iludam que a mangueira de incêndio de um cara mais velho não funciona. Funciona sim, porque tanto homem quanto mulher, hoje em dia tem reposições hormonais. Então, um cara que dos 40 anos para frente, que começam a ter quedas hormonais, hoje existe a reposição de testosterona. Então, um cara, ele vai funcionar muito bem, a sua mangueira de incêndio vai estar perfeitamente ativa. Então, gente, não se preocupem, porque tem muitas pessoas que têm esse
preconceito que acha que uma pessoa de mais idade, que passou ali dos seus 40 anos, já não vai funcionar. Muito pelo contrário, funciona muito melhor às vezes do que uma pessoa mais jovem. Não desfazendo dos garotos, em momento algum. Essa é a minha opinião, tá, gente? Os homens mais velhos, quarto tópico também, eles costumam ter mais habilidades. Eles conseguem ter habilidades que eles sabem, desde trocar um simples pneu, como talvez, se eles realmente quiserem, eles vão saber agradar a sua parceira, oferecendo um jantar muito chique. E isso é interessante. Então, toda mulher que se preze, que se valoriza também, ela acha essas habilidades interessantes. Quanto mais habilidade o seu parceiro tem, mais ela vai ficar interessada nesse cara. E geralmente quem tem habilidade são pessoas mais vividas. Todas as pessoas mais vividas acabam consolidando habilidades, vão aprendendo a fazer as coisas e isso os torna indiscutivelmente charmosos e interessantes. E vamos para o próximo. Deixa eu olhar minha colinha, porque são tantas qualidades que eu vejo numa pessoa que tem mais maturidade, né? Os homens mais velhos são engenhosos. Exatamente. Os homens mais velhos, eles são engenhosos, eles já têm uma carreira consolidada e não interessa qual é o tipo de carreira que ele tem. Ele não é aquela pessoa que vai ficar ali oscilando, que não sabe para que lado vai. Ele já tem uma consolidação. Ele já tem ele já sabe o que ele quer, ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele gosta de fazer. E isso é muito interessante, porque isso também gera segurança na parceira. Eles sabem muito bem ser provedores, eles sabem das suas obrigações. E isso não significa que eles sabem ser provedores, blá blá blá, isso aí foi o que eu escrevi. Enfim, eles sabem ser provedores, eles já são engenhosos. Eles conseguem, inclusive, com a sabedoria que eles adquirem com o longo do tempo, eles conseguem resolver tudo. Entendeu? Desde tudo que você pensar, eles conseguem resolver. Eles são solucionadores de problema, porque eles já viveram o suficiente, eles já passaram por várias coisas, então eles vão saber resolver problemas. Eles têm essa capacidade e isso os torna interessantíssimos. Vamos para o próximo. Outra coisa também que eu observo muito nas pessoas que têm mais idade, vamos para o sexto tópico. Isso aqui é muito importante. Mas antes de você ouvir o sexto tópico que eu anotei aqui, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando os vídeos. E também eu gostaria que vocês se inscrevessem, porque 80% das pessoas que estão acompanhando, inclusive Portugal também, muito obrigada por vocês estarem aqui junto comigo. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal para poder o YouTube entender que a gente está ficando mais íntimos, que nós estamos compartilhando, estamos interagindo, e para esse canal ficar maior e cada vez mais a gente trazer mais conteúdo, porque os conteúdos que eu trago aqui são baseados naquilo que vocês me falam, na interação de vocês. Então, muito obrigado a todos vocês, um beijo bem gostoso no coração de cada um de vocês que está aqui junto comigo. Sou extremamente grata, tá? E vamos para o sexto tópico. Uma coisa muito interessante também é que eles têm amigos, eles têm amigos que somam na vida deles. Não são aqueles amigos que hoje eles têm um amigo, amigos por interesse. Não, são amigos consolidados já há muito tempo. Esses amigos somam na vida desse cara e automaticamente também vão somar na vida da sua namorada, da sua parceira, da sua companheira, que são pessoas também que têm histórias de vida. Então, essas histórias que vão se acumulando e fazendo com que você tenha uma evolução, que você consiga, você consegue absorver situações que vão ajudar na sua evolução mesmo, na sua evolução pessoal. Então, são aprendizados únicos. E uma outra coisa também, essas pessoas que têm uma maturidade maior, que têm um pouquinho mais de idade do que a sua,
Eles não trocam a paz de espírito deles por nada. Então não são aqueles caras, aquelas pessoas que a gente conhece hoje em dia, que tem aquela necessidade de ter vários amigos, que tem aquela necessidade de estar frequentando baladas todo final de semana. Então assim, eles já adquiriram aquela famosa paz, né? Então assim, eles não vão trocar a paz deles por nada. Então assim, hoje em dia, às vezes é muito desagradável você conhecer uma pessoa hoje e a pessoa já fica te convidando todo final de semana. Você tem que ter aquela responsabilidade de estar saindo, de ter um amigo hoje, conhecer vários amigos. Não, geralmente já são essas pessoas, eles têm amigos consolidados. Então assim, não vai ter aquele rodízio de pessoas, que isso aí, querendo ou não, para mim, por exemplo, eu não gostaria. Eu sempre gosto de ter sempre as mesmas pessoas. Isso não significa que eu não estou aberta a conhecer outras pessoas, ter outras experiências. Não estou falando de relacionamento, estou falando de vida mesmo. É bacana também, porém eu também não troco minha paz de espírito por nada. Então isso para mim é muito interessante nos caras mais velhos, pessoas que têm essa maturidade já, que já adquiriram essa maturidade. Então vamos lá para mais um, sexto. Sim, eles são mais compreensíveis. Os caras que têm um pouquinho mais de idade são mais compreensíveis, porque geralmente já vieram de algum relacionamento, talvez tem filhas, talvez geralmente tem irmãs, tem amigas, que muitas vezes passaram por alguns problemas e por eles já ter vivenciado talvez esses problemas. O que acontece? Eles conseguem te dar uma mão melhor, te conseguem ajudar a abrir seus olhos para você resolver os seus problemas, porque eles têm experiências ali para te contar como resolver aquele problema. Então isso é muito bacana das pessoas que têm maturidade e que têm uma idade um pouquinho maior que a sua. E outra coisa também que eu acho muito bacana, eles falam exatamente aquilo que é necessário. Não são aquelas pessoas que ficam falando, entendeu? E muitas vezes se torna entediante porque não sabe nem o que dizer. Apenas querem falar, né? Querem se exaltar. Então isso é desagradável. Então quando eles chegam a falar com você, é porque eles têm propriedade para dizer, porque eles já vivenciaram aquela situação e vão falar para você exatamente aquilo que tem que ser dito no momento exato. Então isso é muito bom, isso gera um conhecimento maior também na gente. É uma experiência muito maravilhosa. E eles costumam ser menos apegados. Sétimo, eles não são tão apegados, porque eles já vieram de vários relacionamentos, namoradas, às vezes já foram divorciados. Então você não vai ser a primeira namoradinha, o primeiro relacionamento deles. Então eles não vão ser tão apegados. Eles vão se apegar sim a você, se você fazer jus à companhia deles. E caso você não queira, simplesmente vão te deixar ir. Então eles sabem que você não é a primeira pessoa que vai entrar na vida dele e que não vai ser a última. Então eles já estão acostumados com isso. Então eles vão te deixar ir, só vão ficar com você se você quiser realmente estar com eles, se você valer a pena para eles, e vice-versa. Se você também se interessar realmente por eles e oferecer também algo para eles que os interesse, então vai ser ali uma parceria, uma troca, como sempre. É uma troca e uma troca de evolução, na minha opinião. Uma outra coisa que eu acho bem interessante é que a gente sempre acaba absorvendo muito com pessoas de mais idade. Eu não estou dizendo só no caso de relacionamentos, não. Eu mesmo, particularmente, eu sou muito adepta a relacionamentos um pouquinho, que pessoas que têm um pouquinho mais de idade que eu, ou se tem a mesma idade que eu, que falem a mesma língua que eu, porque assim, quando se trata de pessoas mais jovens, é o mesmo processo, você acaba ensinando algumas coisas para as pessoas mais jovens e aprendendo também, porque hoje em dia a mente dos jovens estão bem diferente da mente da gente, então às vezes a gente tem que abrir um pouco o leque para poder absorver algumas coisas dos jovens. Mas quando se trata de um relacionamento com pessoas mais jovens, você tem muito que ensinar, direcionar, e às vezes isso é um pouco cansativo.
entendeu? Se você tiver que se realmente relacionar amorosamente com esse tipo de pessoa. Quanto aos caras mais experientes, você já tem muito que aprender. Lógico que você também vai oferecer coisas a eles que agregam a vida deles, senão não haveria esse companheirismo, né? Então é basicamente isso. De mais a mais, não significa que cabelo grisalho é sinônimo de maturidade, porque tem muito velhinhos aí, entre aspas, né? Tem muitos velhinhos aí com mentalidade de garotões de 15 anos. Então a gente tem que ter bastante atenção. Isso não significa que os caras mais velhos sempre vão ser as melhores opções. Não. Existem garotos que têm muito mais bagagem, têm muito mais maturidade aí do que muitos caras de cabelos grisalhos. Então, essa é a dica de hoje. De mais a mais, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas obrigado se você assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês e só gratidão por vocês estarem aqui comigo. Beijo, 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 beijo e até o próximo.